Um dos conteúdos mais importantes na área da beleza são os famosos antes e depois. Só que muita gente comete erros muito graves quando vai colocar um resultado de antes e depois, que é o quê? Sabe aquele antes e depois, jogo dos 7 erros, que você olha, pô, qual que é o antes, qual que é o depois, você não sabe a diferença. Ou então quando o depois está pior do que o antes, ou muitas vezes está inchado, está marcado, está esquisito. Isso mais te atrapalha do que te ajuda. Por exemplo, quem trabalha com estética e emagrecimento, olha só, resultados brutalmente expressivos. Ó, você vê uma diferença muito grande no resultado. Isso aqui chama muita atenção. A minha esposa, por exemplo, trabalha com um trabalho muito sutil, micropigmentação natural. Mas você consegue ver uma diferença muito grande. Olha o olhar dessa mulher como renovou nesse antes e depois. Aqui é a mesma coisa, é um resultado sutil, mas é um antes e depois brutalmente expressivo. Aqui é uma pessoa que já foi minha aluna, a Erika Passos. Olha só, quando ela fala de correção de falhas, realmente é muito expressivo. Então, a minha aluna aqui, Larissa Santos, olha só as capas que ela utiliza, ó. Tá vendo? E aí no resultado final, ela vem e traz um resultado final muito expressivo, tá? Antes e depois aqui a mesma coisa, ó. Nesse caso aqui, essa profissional, ela vem contando a história. Você vê que até o rosto da mulher tá triste, ó. E aí você vê no resultado final, olha só, realmente é muito expressivo. Olha só que maneira criativa de mostrar um antes e depois aqui também, ó. Muito legal. Você consegue ver uma comparação muito melhor do que quando você coloca uma foto lado a lado. Aqui também a mesma coisa, ó. Uma maneira criativa de fazer que chama muito a atenção. Nesse caso aqui, você vê um antes e depois acontecendo em tempo real. E é muito legal, que é aquele tipo de vídeo satisfatório. Ó. Você consegue ver um antes e depois aqui acontecendo. Enfim, seja como for, você tem que tratar muito bem os seus resultados de antes e depois. Obviamente, nem todos os nichos dá para colocar um antes e depois. Muitas vezes só o resultado final para você já faz muita diferença. Mas se você tem a possibilidade de colocar um antes e depois, é um comparativo que vai vender muito bem o seu trabalho, mas tem que ser muito bem feito.